do que as pessoas devem ter menos medo. Sérias. Defendendo-se a si mesmos, dizendo que não, tomando algum tempo para si mesmos. Desapontar um ente querido. Você não pode ser sempre perfeito. Saindo de sua zona de conforto. Pedindo ajuda. Você não tem que fazer tudo sozinho, e embora eu saiba que é um clichê, não há problema em não estar bem. Morte. Eu conheço pessoas que estão deprimidas o dia todo. Só de pensar em morrer um dia. Eu entendo. Ninguém sabe o que aconteceu e isso é assustador. Mas a morte é uma das únicas coisas que ninguém pode evitar. Por isso não se deve viver com medo toda a vida. Não é como se eu tivesse medo da morte. Antes do nascimento é provavelmente como é depois da morte. Mas eu simplesmente não quero perder a separação dos meus entes queridos e perder todas as minhas queridas lembranças e experiências. Tudo o que faz com que um dia eu me vá embora, e eu odeio isso. Do que eles mais temem. Pode ser um medo muito válido, mas o medo é realmente o que mata a mente. Para serem eles mesmos. A vida é curta. Abelhas, elas são essenciais para os ecossistemas. Idade média. Não. Você não parece tão bem quanto há 30 anos e às vezes seu corpo trai, mas é mais do que compensado por ser capaz de dizer o que é um grande negócio e o que não é. Serpentes, elas têm um mau rap. Elas são um dos melhores tipos de controle de pragas que você poderia pedir. Geralmente o deixarão em paz a menos que você os incomode. A menos que você viva na Austrália, a grande maioria delas não são venenosas. Eles só querem se guardar e comer roedores. Isso me deixa tão feliz que eu vim comentar a mesma coisa. Eu vivo na Austrália e mesmo aqui é bom. Mesmo as cobras altamente venenosas não querem nada com as pessoas e irão embora se forem deixadas sozinhas. Há um vídeo legal de um apanhador liberando uma serpente marrom do leste muito perturbada. Ela estava estressada por causa da captura/viagem e se levantaria contra ele, mas enquanto ele ficasse parado por um segundo, ele continuaria com seus negócios. Muito obrigado. Me deixa muito feliz em ver este comentário. Outras pessoas. Aquele cara ou garota gostosa que mal lhe envia mensagens de texto não está fora do seu alcance. Se eles o tratam como se você não fosse importante, eles estão mostrando que não se importam o suficiente para mantê-lo por perto. Há pessoas bonitas lá fora que não jogam jogos mentais. Aquele clube intimidantemente legal que você não quer entrar está cheio de pessoas que fingem ser o seu e é o mais legal para aprovação. Se você entrar, você é livre para fazer o mesmo e brincar de fingir junto com eles. Aquele empregador aterrorizante que grita com você está compensando demais as suas próprias inseguranças. Mantenha sua cabeça erguida e conheça seu valor. As pessoas decentes não precisam inspirar medo. E não há necessidade de temer pessoas merdosas que fazem isso para a sua própria viagem de poder. A vacina. Sei que terei medo de agulhas até o dia em que morrer, mas vou tomá-las porque os prós superam os contras. Mudança. Temo que meus sobrinhos estejam notavelmente deprimidos por causa de seu ambiente, em oposição à fisiologia. Acho que eles precisam mudar seu ambiente, mas podem estar muito assustados para fazê-los se sentirem seguros onde estão. Isso, por sua vez, me assusta. Procure por ajuda mental. Não. Os médicos não vão levá-lo a um asilo contra sua vontade. Diabos. Você não vai para um asilo, a menos que tenha de se submeter a um grave problema mental. Mesmo assim, não será levado contra sua vontade. Não, os comprimidos não o transformarão em um zumbi. Alguns deles o ajudarão. Pense, se você quebrar seu braço, você precisa de um gesso. Se você sente que sua mente precisa de certos produtos químicos, então uma pílula fará isso. Sim, você pode contar com sua família e seus amigos, e se você acha que pode aborrecê-los/aterrorizá-los, então o médico é perfeito para isso. Não. Os médicos não pressionam a dar-lhes dinheiro para gastá-lo em placebos. Então você tem que comprar merdas da MLM que e placebos e não estão cobertas pelo seu seguro. Sim, você é uma pessoa incrível e procurar ajuda mental não significa que você é fraco ou louco. Às vezes você precisa de um ombro para liderar e tudo bem. Convidando um ao outro para sair. Senhoras, vocês ficariam surpresas de como seriam os rapazes se tivessem coragem e dissessem diretamente: eu adoraria sair com vocês, hein? Você está livre. Os últimos 5 caras com quem namorei, eu fiz a mudança e perguntei a eles. Não me lembro de ter sido rejeitado dessa forma, mas a maioria achava que eu era um peixe-gato ou tinha uma pescaria, e estava aterrorizado antes de se encontrar comigo. Também perguntou o meu atual BF. Ele diz muito que eu pareço bom demais para ser verdadeiro / eu me sinto irreal. Eu me sinto como se estivesse sendo eu mesmo.
tão ocioso que é a vibração que estou transmitindo. A energia nuclear é segura, limpa e muito eficiente. O único problema com ela é que é cara, mas também o são muitas outras fontes de energia que as pessoas estão totalmente dispostas a utilizar. Neve. Não se trata de um nível louco de neve, mas apenas um pouco de neve sazonal comum. Quase nunca é horda. Trancar. Evitar abrir a porta. Entrar no cofre do dia do juízo final. Pratique dirigindo em seu bairro. Se precisar. Sim, você tem que se ajustar um pouco e ser mais cuidadoso. Não se coloque na estrada sem motivo, mas você não está barricado para conseguir algo importante por causa de uma poeira. Meus pais começam a se assustar com uma semana de antecedência e continuam acompanhando os padrões meteorológicos e chamando os membros da família, e depois neva um pouco durante a noite e derrete ao meio-dia, a cada 2 semanas no inverno. Honestamente, aranhas e tarântulas. Tanta gente tem aracanofobia. É francamente triste. Quando eu estava na primeira série, eu tive que fazer um projeto sobre tarântulas. Em minha sala de aula, nós tínhamos uma tarântula viva. Era gigante, e a maioria das pessoas da minha turma, incluindo eu então, tinha medo se ela fosse. Quando terminei com meu projeto, eu tinha aprendido tanto. As tarântulas são normalmente inofensivas, e elas têm mais medo dos humanos do que nós deles. Desde então, não tenho mais medo de aranhas, pernas longas do papai, ou tarântulas. Além disso, eu ainda tenho minha tarântula modelo. Seu nome é Rei Jorge VI. Tubarões. É compreensível ter medo deles. Eles matam. Mas o que eu acho engraçado é como os caracterizamos como monstros terríveis e implacáveis quando eles são mais vítimas aqui. Uma média de 10 pessoas morrem de ataques de tubarões por ano em todo o mundo, enquanto os tubarões frequins 100 milhões são mortos por nós a cada ano. E isso não é exagero. Ser aberto sobre o uso da arte como forma de tratamento de saúde mental. Isso me foi recomendado quando eu estava na adolescência porque estava aprendendo a ter autismo. Tenha em mente que isto foi logo depois de Columbine. Eu tinha 12 anos na época, e eu era do tipo artístico e fazia desenhos. Eles eram bastante inofensivos. No entanto, o sistema escolar ainda tinha algo com crianças artísticas, apesar de a grande maioria das obras de tais crianças serem na maioria limitadas a isso. Suas obras, para alguns, era todo o desabafo que eles precisavam. Conheço muitos alunos que fizeram obras perturbadoras, mas nunca agiram sobre eles. Não havia necessidade de intervir com nada. Na verdade, muitos profissionais da saúde mental vão mais provavelmente recomendar tratamento artístico antes de qualquer outra coisa. Também pode ser um grito de ajuda. Durante o tiroteio de Columbine, a mãe de um dos atiradores soube que seu filho era sério quando olhou os escritos dele depois. É claro que, naquela época, expressar isso fora do sistema escolar era difícil de se conseguir. Agora, existem sites dedicados a obras de arte perturbadoras que ou são aceitas ou chamam a atenção da escola, forçando-os a perceber o que está acontecendo. Nos últimos anos, muitos profissionais da saúde mental realmente recomendam a seus pacientes que desenhem algo que os esteja incomodando. Em qualquer caso, antes de poderem sugerir medicamentos, eles precisarão de uma equipe médica para decidir após a realização de exames, às vezes mais de uma vez, para verificar se não havia nada físico que causasse o problema. Fui visto por muitos profissionais de saúde antes de ser recomendado para a medicação, incluindo exames de sangue. Sim, estava coberto pelo Estado, pois tem um seguro de saúde administrado pelo Estado. Eles consideravam a saúde mental como parte do sistema geral. Foi o tempo que foi considerado necessário. De onde eu venho, eles levam a saúde a sério. É certo que a maioria tem que financiar seu próprio tratamento artístico, pois a maioria é automedicada, o que não é necessariamente uma coisa ruim, pois é barato de se entrar. Você pode ir a qualquer loja que tenha fornecimento de arte, e isso é tudo o que é necessário. Até mesmo lojas de dólares têm isso. Isto é útil para quem tem problemas de saúde mental, mas tem uma renda limitada. Se você jogar bem suas cartas, o tratamento artístico pode realmente ajudar a economia a longo prazo quando você olha para o custo dos cuidados. Fazer frente ao patrão se ele for desnecessariamente cruel, mesmo que você seja demitido, pode levá-lo mais alto, e mesmo que ninguém tenha o direito de fazer você se sentir embaixo porque eles têm o poder sobre seu trabalho. Eu deixei o meu por ter sido tratado e lhes dei um pedaço da minha mente enquanto estou tendo dificuldades para conseguir um novo emprego. Estou passando e é melhor do que ser demitido todos os dias. As pessoas de humor negro são apenas suaves hoje em dia. Pode parecer uma brincadeira,
Mas não é. O refrigerante dietético. Sim, o adoçante é ruim para você, mas se você estiver bebendo um pacote de 12 refrigerantes regulares por dia, os benefícios de beber menos calorias líquidas superam em muitos inconvenientes do adoçante.